Olá, mulheres, aqui quem fala é Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos lendo juntas o livro Lições do Meu Jardim, do autor Thelma Martinello. Hoje nós estamos então no capítulo 15, e o áudio é o 15, O Som do Jardim. Não podemos ser estranhos, e a única forma de reconhecer a voz de Jesus em meio a tantas vozes e distrações é a intimidade. Mesmo estando no jardim de Deus, lugar de comunhão e relacionamento, um lugar secreto, existem vozes que querem nos distrair daquilo que o Senhor nos propôs. Dalila não era inimiga de Sansão, porém era uma distração que fez com que aquele homem de Deus, ungido, perdesse a visão. Em Gênesis 3, há um diálogo entre a serpente e a mulher. No jardim, Eva deu ouvidos à serpente e Adão à sua mulher. E no versículo 17, o Senhor disse: porquanto deste ouvido à tua mulher e comeste da árvore que te ordenei. Antes de pecar, alguém nos deu a ideia. Ninguém, nem o diabo, pode nos obrigar a pecar. A serpente sugeriu, a mulher comeu. A mulher convenceu Adão a comer da árvore que o Senhor havia proibido. A mulher não era inimiga de Adão. Era amiga, companheira e esposa. Porém, mesmo pessoas próximas que nos amam não podem conduzir a nossa vida. Elas podem querer o nosso bem, porém não têm visão do todo. Sarai era estéril e o fato de não poder ter filhos a fez sugerir ao marido. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor tem me impedido de ter filhos. Toma, pois, a minha serva. Porventura terei filhos por meio dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Gênesis 16, 2. A esposa de Abraão não estava mal intencionada. Ela queria ver a alegria de seu marido com filhos, porém não entendeu que um lugar de esterilidade no jardim de Deus não é maldição, é proteção, porque ali só Deus pode gerar. Ela apresentou uma solução para Abraão. Ela sugeriu que ele gerasse um filho na escrava egípcia Agar. Assim, o problema geracional dele estaria resolvido. Mesmo quando vozes tentam nos trazer a solução, mesmo vinda de alguém que nos ama, quando estamos no jardim de Deus, é a sua voz que nos conduz e alinha a nossa vida com sua vontade. A urgência de ter um filho, pela idade avançada de Abrão e Sarai, foi um fator decisivo para eles partirem para o plano B. Porém, o maior inimigo da prioridade é a urgência. A prioridade era esperar a promessa de um filho se cumprir. Obedecer, a urgência era ter um filho. Nunca coloque a urgência na frente da prioridade. A nossa prioridade é alegrar o jardineiro, é exalar um perfume extraído de um coração obediente. Ele e a sua vontade são a nossa prioridade. Outra voz perigosa que constantemente tenta invadir o jardim de Deus é a voz da nossa alma. Em Juízes 11, lemos a história de um homem que fez um voto com Deus em um momento de ira, de orgulho e com o coração ferido. Jefité havia sido colocado de lado por seu povo e tempos depois o mesmo povo veio a ele solicitando ajuda. Nesse contexto, vendo a possibilidade de mostrar que era melhor, de cantar quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando ver você na bênção vai se arrepender, Jefité ouviu sua alma gritando: é a sua vez. Ele fez um voto com Deus que se o Senhor lhe desse vitória na guerra, ele mataria em sacrifício a primeira pessoa que viesse ao chegar em casa. Nunca tome uma decisão em momentos de tensão, momentos em que a nossa alma fala alto ou nosso coração está detido. O Senhor deu a vitória na guerra e ao chegar em casa, a primeira pessoa que veio ao seu encontro foi sua filha. Que tragédia e que dor! O preço por ouvir sua alma, sua ira, seu desejo de provar algo a alguém e fazer um voto de tolo custou muito caro. Ao ouvir nossas feridas como somos feridos e quando estamos feridos, magoados, somos os nossos maiores inimigos. Nunca tome uma decisão em ira. A voz do povo não é a voz de Deus. O rei Saul se encontrava em um momento de pressão. Os inimigos chegando, o profeta Samuel, responsável em fazer o sacrifício em holocausto ao Senhor, não chegava, e a diretriz do Senhor era que não saísse para a guerra sem oferecer o sacrifício. O povo e os soldados que estavam com Saul começaram a murmurar, a pressionar Saul a tomar uma atitude, e a pressão fez Saul tomar a decisão errada, na hora errada, e ser reprovado pelo Senhor. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto transgredi a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. 1 Samuel 15, 24. Saul temeu o povo e ouviu a sua voz. Ele abriu mão de princípios e negociou valores.
Nunca abra mão de valores e princípios para agradar a si mesmo ou aos outros. Todas essas vozes entram sorrateiramente no jardim para nos distrair, para nos tirar do propósito do Senhor sobre nós. Elas vêm de lugares de onde não podemos desconfiar, de pessoas que amamos e que nos amam, em situações em que estamos vulneráveis, em momentos de pressão e decisões. Por isso, nossos ouvidos devem estar familiarizados e íntimos com a voz do jardineiro. Assim como Maria, ao ouvir a voz de Jesus, que a chamava no jardim, mesmo pensando ser a voz de um jardineiro, ela reconheceu e disse, Rabone. Para reconhecermos a voz de Deus, o bom pastor, em meio a tantas vozes, precisamos andar e ter intimidade com ele. Depois de conduzir para fora todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo algum seguirão o estranho. Antes, fugirão dele, porque não conhecem a voz de estranhos. João 10:4. Não podemos ser estranhos, a única forma de reconhecer a sua voz, em meio a tantas distrações, é a intimidade. Certa vez, Jason contou uma experiência simples, porém profunda. Ele estava com seu filho mais novo que aprendia a falar, a balbuciar as primeiras palavras, e seu filhinho olhou para ele e disse, Glé, Glé. Porém, ele não entendeu porque Glé não significa nada. Glé é Glé. Depois de muitas tentativas de entender o que seu filho queria, o Espírito Santo falou a Jason, estou ensinando você o que é intimidade. Ele entrou em seu quarto, pegou a Bíblia, um dicionário grego e hebraico, procurou a palavra Glé e nada. Ele voltou a seu filhinho, continuava dizendo, Glé, Glé. Quando o filho mais velho de 9 anos chegou, Jason perguntou a ele o significado de Glé, que seu irmãozinho tanto falava. O irmão mais velho, que passava o dia inteiro com o mais novo, disse, pai, ele quer leite. Leite? Mas a palavra leite em inglês é milk. E Jason foi para o outro quarto olhar sem entender nada. Mas o Espírito Santo lhe falou, sabe por que seu filho mais velho entendeu o mais novo? Porque eles ficam juntos o dia todo, a ponto de terem um idioma próprio. Isso é intimidade. Uau! Quando andamos com Jesus o dia inteiro, o tempo todo, reconhecemos facilmente o que ele quer dizer. Quando fala. Quando temos relacionamento e intimidade, temos até um linguajar próprio, canções, versículos, situações, e assim reconhecemos rapidamente. É ele. Mesmo no jardim de Deus, muitas vozes estranhas querem nos distrair. Porém, a grande e poderosa arma que temos contra essas vozes é a intimidade. Através da intimidade, reconhecemos a voz do noivo, do bom pastor. 2 discípulos caminhavam de Jerusalém para Emaús, desanimados, sem esperança. Afinal, seu mestre havia morrido e já fazia 3 dias. Foi quando, sem perceberem, Jesus começou a caminhar, a conversar com eles, mas não o reconheceram. Mais adiante, eles o convidaram para entrar na cidade e cear com eles. Jesus aceitou e à mesa, ao partir o pão, seus olhos se abriram e o reconheceram. Esses discípulos andavam com Jesus. Viram Jesus partir o pão muitas vezes. Por isso reconheceram, quando partiu o pão, eles disseram, era Jesus, o nosso coração não aquecia enquanto ele nos falava no caminho. Lucas 24:32. Quando estamos à mesa na intimidade e relacionamento, reconhecemos Jesus. Quando ouvimos a sua voz, aquecemos o nosso coração, nosso chamado, nossa fé. Seja aquecido, ouça a sua voz no jardim, em meio a tantas vozes.